Existem muitos segredos surpreendentes por trás de objetos comuns do nosso dia a dia, os quais às vezes revelam características ocultas e origens inesperadas. Desde pincéis de escadas rolantes até os postes de barbearia, bora conferir alguns segredos incríveis escondidos em coisas do cotidiano. Número 20. Curiosidades sobre as notas de dólar. Sejam moedas de 1 centavo ou notas de US$ 100, a maioria das pessoas entra em contato com dinheiro todos os dias. E quase todas as moedas e cédulas têm seus segredos ocultos. Pegue a nota de dólar, por exemplo. Para começar, a grande letra na frente é usada para indicar qual Federal Reserve Bank foi responsável por imprimir essa nota. O L nessa nota corresponde ao Federal Reserve de São Francisco, enquanto o H nesta nota diz que foi impressa em St. Louis. Virando a nota, na parte traseira do dólar, vemos diversos símbolos e vários segredos por trás deles. Primeiro, lamento dizer, mas o olho e o triângulo aqui não são um símbolo Illuminati. Na verdade, é um ícone cristão tradicional que representa o olho que tudo vê de Deus envolto pela Santíssima Trindade. Ao mesmo tempo, vemos uma águia segurando 13 flechas e um galho com 13 folhas. Estes representam os 13 estados originais dos Estados Unidos, unidos sob uma nação. Estes são alguns dos símbolos do dólar. Número 19. Margem de caderno. Hoje assumimos que as margens de caderno são marcações úteis para escrever e rabiscar com mais controle e precisão, mas originalmente elas tinham uma função mais importante. Nos tempos medievais, quando os ratos eram um problema das cidades, os manuscritos de papel e pergaminho corriam risco de serem mordidos por ratos nas bordas. Assim, uma quantidade considerável de espaço seria deixada em torno das margens para que as mordidas de rato e a podridão não chegassem ao texto no meio. Mas como nós, nossos ancestrais também usavam esse espaço da margem para desenhar coisas aleatórias, e esse uso evoluiu para a margem que vemos hoje nos cadernos. Número 18. Segredos da chave do carro. Para a maioria das pessoas, as chaves dos carros têm um objetivo muito óbvio: abrir e fechar o carro. Mas as chaves de algumas marcas de automóveis têm uma função adicional pouco conhecida que você pode testar por si mesmo. Basta pegar a chave do carro e pressionar o botão de desbloqueio por cerca de 2 segundos. Se seu carro for compatível, você verá suas janelas começarem a abrir magicamente. As especificidades variam entre cada carro, mas se o seu mecanismo de travas der algum problema, isso pode ser útil, permitindo que você acesse as maçanetas das portas pelas janelas. Ou em um dia quente, você pode deixar o ar abafado sair antes de você entrar. Para voltar a fechá-los, basta segurar o botão de bloqueio por alguns segundos. Número 17. Buraquinhos nas xícaras. Você já se perguntou para que servem essas pequenas lascas no fundo de certas xícaras de café? Não se trata de nenhuma parte quebrada. Esses espacinhos são na verdade aberturas de drenagem. Elas evitam que um copo escorregue em superfícies molhadas caso você derrame um pouco do líquido. Também impedem que a água se acumule na base durante o ciclo da máquina de lavar louça. Número 16. Pontinhos em embalagens. Você já viu algum pontinho parecido com esse em tampas metálicas de molhos, requeijões e outros alimentos? Geralmente esse pontinho aleatório causa milhões de perguntas na cabeça de quem o vê. Não, eles não são feitos por crianças rabiscando as embalagens nas fábricas. São na verdade pontos usados por um sistema de reconhecimento a laser para cortar e selar a quantidade exata necessária de papel alumínio. Quanto mais próximo do centro o ponto estiver, melhor a máquina fará seu trabalho e menos papel está sendo desperdiçado. Número 15. Bolso para bilhetes. Olhando para uma jaqueta como essa, seria razoável dizer que esse bolso é só um bolso. Mas você sabia que ele tem um nome? Esse bolso específico é conhecido como bolso para bilhetes, e originalmente foi pensado para que os cavalheiros do século XIX pudessem acessar facilmente seus bilhetes de trem durante as viagens. Antes disso, era usado para que os homens pudessem acessar moedas com facilidade e pagar taxas de pedágio. Agora é unicamente uma questão de moda, mas sou a favor de retomarmos a gentileza e o cavalheirismo à moda antiga. Número 14. Vidro Bullseye. Se você já passou algum tempo em prédios antigos, pode já ter visto essas janelas diferentes. Embora pareçam puramente decorativas, nem sempre esse foi o caso. Até meados do século XIX, o vidro das janelas era geralmente fabricado moldando uma bolha de vidro em uma espécie de zarabatana e girando em um plano. Esse processo tendia a deixar uma cicatriz no vidro, mas era melhor do que nenhum vidro. Com o passar do tempo, a fabricação de vidro evoluiu, mas as pessoas desenvolveram um estilo imperfeito de vidro, conhecido como vidro bullseye, o qual segue sendo fabricado até hoje. Número 13. O M&M's original.
Alguma vez você já se perguntou o que os pequenos M&Ms representam? Bem, as guloseimas devem seu nome às iniciais dos homens que começaram a produzi-las, Forrest Mars e Bruce Murray. Curiosamente, Bruce Murray era filho do fundador da Hershey's e os M&Ms foram inicialmente preenchidos com o chocolate da própria Hershey's. Mars e Murray não se davam bem e Mars acabou comprando a participação de Murray na M&Ms. Apesar das diferenças, Mars deu a Murray a honra de imortalizá-lo como sendo a inicial de um dos chocolates mais famosos da casa. Número 12. Postes de barbearia. O fato de os postes de barbearia terem uma sombria história por trás deles provavelmente vai te surpreender. Eles surgiram há muito tempo, quando um barbeiro era o lugar para fazer um corte de cabelo, ou uma extração de dentes, ou se você precisasse, eles podiam amputar um membro gangrenado. Como os barbeiros tinham as ferramentas, eles faziam basicamente qualquer coisa por um determinado preço, incluindo o procedimento de derramamento de sangue, usando sanguessugas para drenar sangue ruim do seu corpo. E assim os postes foram feitos, com o vermelho para representar derramamento de sangue e o branco representando os curativos. Os Estados Unidos incluíram a faixa azul alguns séculos depois, para que um toque de patriotismo vermelho, branco e azul diminuísse essa história tão horrível sobre esse objeto. Número 11. Proteção de pompom. Embora não pareçam ter nenhuma função definida além de ser um acessório engraçado, os pompons nos chapéus originalmente tinham uma função importante. Chapéus e gorros com pompons costumavam ser usados por marinheiros para se protegerem quando trabalhavam abaixo do convés, onde bater a cabeça em tetos baixos, vigas e canos salientes era comum, algo que causava muitas dores. O pompom funciona como um sistema de alerta precoce e um certo amortecimento para quem batesse a cabeça, e provavelmente economizou muitos palavrões de serem proferidos. Número 10. Cutículas. Se você já passou um tempo reparando nos seus dedos, certamente notou a fina camada de pele que fica na base das unhas. Pode parecer insignificante, mas essa camada de pele, conhecida como cutícula, desempenha um papel importante. Ela cria uma vedação com uma espécie de cola que permite que as unhas cresçam lentamente, além de evitar que bactérias entrem no dedo através do espaço aberto. Isso mantém a mancha branca em forma de lua sob as unhas, a lúnula, saudável, e é aqui que a unha cresce. Uma lúnula danificada pode deformar permanentemente o crescimento das unhas futuramente, então agradeça enquanto você tem seus dedos com lúnulas completamente saudáveis. Número 9. Sulcos dos pneus. Se você der uma olhada de perto em um pneu de carro, perceberá que a borracha dele apresenta pequenos sulcos que se destacam no objeto. Esses sulcos podem parecer que são efeito de uma fabricação preguiçosa, mas desempenham uma função importante. Os sulcos marcam a altura mínima legalmente segura para o seu pneu. Se a altura for maior que os sulcos, tudo certo. Mas se o pneu estiver desgastado no mesmo nível dos sulcos, quer dizer que não estão mais adequados para rodar e precisam ser substituídos. Número 8. Aparelhos misteriosos no carro. Em longas viagens de carro, quando você fica sem mais coisas para olhar, seus olhos podem ter reparado em algumas dessas coisas dentro do veículo. Eles geralmente estão conectados ao suporte da luz de leitura ou às vezes acima das portas e se assemelham a alto-falantes em miniatura, mas que não tocam música. Não, na verdade eles são sensores sonoros para alarmes de carros e podem monitorar as mudanças na pressão do ar para saber quando alguém abriu uma porta ou janela que não deveria, acionando o alarme. Inteligente, claro, mas ainda não tocam música. Número 7. Retire a tampa. As tampas de bebidas de fast food têm alguns recursos de design enganosamente inteligentes. Graças à sua forma única, elas também servem para mais alguma coisa que você não deve saber. Os diferentes tamanhos de tampa podem ser usados para serem encaixados diretamente na base do copo, adicionando estabilidade e evitando que você o derrube. Número 6. Botões nos copos. Quando criança, esses botões nas tampas de bebidas proporcionam entretenimento fácil para todos, mas na verdade eles têm uma função prática que muitas pessoas desconhecem. A maioria deles está marcada com símbolos que indicam se a bebida é quente, fria, descafeinada ou diet, entre outras coisas. Esses botões existem para ajudar você a não se confundir quando for pegar o copo. É só você simplesmente verificar a tampa, isto é, desde que o atendente tenha se lembrado de pressionar o botão ou os botões certos. Número 5. Falando em botões, você já reparou como os botões das camisas femininas estão geralmente à esquerda, enquanto os botões das masculinas estão à direita? Para as mulheres destras, que são a grande maioria, isso torna os botões mais difíceis do que o necessário. Mas por quê? Bem, há uma história interessante sobre essa prática.
Nos tempos vitorianos, as mulheres ricas raramente se vestiam. Em vez disso, costumavam ser vestidas por criadas. Os botões foram colocados no lado esquerdo de suas roupas, muitas vezes complexas, para facilitar a vestimenta por parte das criadas. Quando era solicitado a elas, as criadas podiam abotoá-las com facilidade. Enquanto isso, os homens tinham roupas muito mais simples e geralmente vestiam a si mesmos, então os botões eram colocados à direita. Ou seja, os botões do lado esquerdo são simplesmente apenas um legado inútil do nosso passado. Número 4. Formato do copo. Independentemente de sua preferência por um pequeno café com leite ou um refrigerante extra grande, ainda tem uma coisa que quase sempre permanece consistente nos copos descartáveis: seu formato. Mas existem algumas razões estratégicas inteligentes por trás de sua forma. Aumentar a extremidade superior permite que o copo acomode seu nariz, facilitando a hora de beber e ajustando-se bem aos dedos. É também essa diferença de largura entre a parte superior e a inferior que permite que os copos sejam empilhados. E dá pra imaginar jogar beer pong se a extremidade superior fosse mais estreita que a base? Não, né? Além disso, a voltinha que vemos enrolada em torno da extremidade oferece ao copo mais estabilidade estrutural, além de permitir que a tampa fique bem presa, evitando vazamentos. Quem poderia imaginar que um simples copo guardasse tantos segredos? Número 3. Banho de espuma. Existem poucas coisas tão relaxantes quanto um banho de espuma, mas saiba que as bolhas são por si só uma maravilha secreta do design. As bolhas não servem apenas para fazer a barba e espalhar por todo o corpo, elas servem como isolante. As bolhas retêm o calor de forma eficaz e foram inicialmente projetadas como uma maneira de manter os banhos mais quentes por mais tempo. Tome um bom banho para conferir, em nome da ciência. Número 2. Escovas de escada rolante. Sabe aquelas espécies de pincéis que ficam ao lado dos pés nas escadas rolantes? Bem, eu não sei você, mas por anos eu estava convencido de que eles eram uma maneira conveniente de os passageiros limparem seus sapatos no caminho para o trabalho. Mas infelizmente eu estava errado. Seu verdadeiro objetivo é muito mais importante. Eles foram projetados como uma maneira de avisá-lo quando você ou qualquer pessoa se aproximar demais da lateral da escada. Isso evita que as roupas e os pés fiquem presos no mecanismo e sofram danos sérios. Ou seja, a última coisa que você deve fazer é chegar com seus sapatos ali perto. Posso ter acabado de salvar sua vida com essa dica. Se eu fosse você, me agradeceria com um like, por favor. Número 1. Buracos misteriosos no AirPod. Se você possui um par de AirPods ou fones de ouvido semelhantes, provavelmente já notou que eles têm mais buracos do que o buraco que temos no ouvido. Mas para desgosto das pessoas irritantes que tocam suas músicas no volume máximo no transporte público, esses buracos na verdade não transmitem som. Eles ajudam a controlar o fluxo de ar dentro do fone. Quando os sons vibram no fone de ouvido, os orifícios permitem que o ar escape, diminuindo a pressão interna. Essa pressão reduzida permite que o som seja transmitido com mais clareza e com graves melhores. Quanto a esses buracos, estes são para o microfone interno. Portanto, agora você pode ficar tranquilo, sabendo que todos os buracos nos seus novos AirPods não foram feitos por ratinhos buscando morder maçãs. E aí, ficou surpreso com alguns desses segredos que revelamos? Conta pra gente nos comentários, e obrigado por assistir!